Desde o princípio, o ministério de Jesus foi marcado por uma linguagem misteriosa, uma linguagem que separava os que apenas ouviam dos que realmente compreendiam. Ele não falava ao acaso, nem lançava palavras ao vento. Cada frase, cada história, cada símbolo que saía de sua boca tinha um propósito eterno: revelar o reino de Deus àqueles cujos corações estavam prontos para ouvir e esconder a verdade daqueles que se contentavam apenas com o que viam. Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado, disse ele. Mateus 13:11. Essas palavras ecoam até hoje, desafiando cada geração de fiéis a olhar além das letras e buscar o Espírito que dá vida. Jesus não falava como os mestres do seu tempo, enquanto os fariseus pregavam doutrinas rígidas e os escribas se perdiam em tradições. Ele contava histórias simples, mas carregadas de códigos espirituais. Parábolas sobre sementes, talentos, vinhas, pescadores, filhos e tesouros. Superficialmente, pareciam narrativas comuns do cotidiano, mas para quem tinha olhos espirituais, eram revelações poderosas sobre o reino, o juízo e a eternidade. Ele falava da vida, mas apontava para a morte e ressurreição. Falava do campo, mas se referia ao coração humano. Falava de colheita, mas ensinava sobre o tempo do fim. Muitos ouviram essas parábolas e as trataram como contos. Outros, tocados pelo Espírito, perceberam que ali havia algo maior, uma verdade oculta que o próprio céu sussurrava àqueles que o buscavam com sinceridade. E é sobre essas parábolas que quase ninguém fala que nós vamos mergulhar agora. Parábolas esquecidas, ignoradas, ou tão profundas que as igrejas preferiram não tocar nelas, com medo de confundir ou despertar o que estava adormecido. Mas hoje, o Espírito Santo convida você a ouvir o que Jesus realmente quis dizer. Não apenas o que foi dito, mas o que foi revelado entre as linhas. O mistério das parábolas é o mistério do reino. Jesus falava para multidões, mas sabia que poucos entenderiam. Ele lançava sementes sobre diferentes tipos de solo: o caminho, as pedras, os espinhos e a terra boa, porque conhecia os corações. Nem todos queriam a verdade. Alguns só queriam milagres, outros poder. Poucos queriam o reino. E ainda assim, em meio às multidões, havia os escolhidos, aqueles que o seguiam não por conveniência, mas por fome espiritual. Foram esses que se aproximaram quando ele terminou de ensinar e perguntaram: Senhor, explica-nos a parábola. E foi a esses que ele revelou o segredo. Quando Jesus contava uma parábola, o céu se abria em silêncio. As suas palavras tinham o peso da eternidade e o som da misericórdia. Ele falava de ovelhas perdidas e pastores que as buscavam, mas no fundo falava de almas que se desviaram e do amor do Pai que as procura. Falava de azeite e lâmpadas, mas apontava para o Espírito Santo e a preparação para a volta do noivo. Falava de talentos e moedas, mas na verdade revelava o propósito divino de cada vida e o juízo que espera os negligentes. Cada parábola era uma chave, e cada chave abria uma porta do reino. Mas poucos se deram conta. Há parábolas que todos conhecem: o filho pródigo, o bom samaritano, o semeador. Mas há outras, quase esquecidas, que contêm verdades tremendas sobre a luta espiritual, o discernimento e o destino eterno da humanidade. Parábolas sobre o servo vigilante, sobre o homem que constrói sobre a rocha, sobre o banquete e os convidados que recusaram o chamado. E há ainda parábolas mais enigmáticas, como a do joio e do trigo, uma das mais temidas e mal compreendidas de todas. Nela, Jesus revela que entre os filhos do reino e os filhos das trevas há um tempo de convivência, mas também um tempo de separação. Essas parábolas não são apenas metáforas, são profecias. E como toda profecia, exigem discernimento espiritual para serem compreendidas. As igrejas modernas, muitas vezes, preferem falar do consolo e da graça,
mas se calam sobre as advertências e os códigos espirituais escondidos nas palavras de Cristo. Contudo, ignorar essas parábolas é perder o próprio coração da mensagem do Evangelho, porque Jesus não veio apenas salvar, ele veio também ensinar o caminho da verdade, revelar o reino e preparar o espírito humano para o retorno do Rei. Por isso, cada parábola é uma convocação, cada símbolo é um chamado, e cada revelação um espelho do próprio coração de Deus. Quando ele falava do fermento que leveda toda a massa, estava mostrando como o pecado pode se espalhar silenciosamente até corromper tudo. Quando falava do grão de mostarda, revelava que a fé verdadeira, mesmo pequena, é capaz de mover montanhas e transformar destinos. Quando contava sobre o tesouro escondido no campo, falava da própria salvação, algo de valor incalculável, mas que exige renúncia total para ser encontrado. E quando falou do servo mau, que espancava seus conservos enquanto o Senhor tardava, ele estava alertando sobre o juízo dos que se dizem servos, mas vivem como se o Senhor nunca fosse voltar. Essas parábolas ocultas, muitas vezes, não são ensinadas nas igrejas porque confrontam. Elas não acariciam o ego, elas quebram o orgulho. Elas não falam de bênçãos terrenas, mas de obediência espiritual. São mensagens que exigem arrependimento, discernimento e vigilância. E é por isso que Jesus dizia: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Espírito continua falando, mas nem todos estão ouvindo. E enquanto muitos se distraem com promessas passageiras, as parábolas do reino continuam ecoando, convidando os escolhidos a compreender o que está escondido desde a fundação do mundo. Hoje, o Espírito Santo quer revelar o que estava oculto, quer abrir os olhos espirituais para que você entenda que nada que Jesus disse foi por acaso. Cada parábola é uma semente lançada há mais de 2000 anos, esperando o solo fértil da geração que a compreenderia. Talvez essa geração seja a nossa, porque estamos vivendo dias em que a verdade tem sido distorcida e o reino esquecido. Dias em que muitos falam de fé, mas poucos falam de cruz. Mas Jesus prometeu: nada há encoberto que não haja de ser revelado, e esta é a hora da revelação. Neste vídeo, vamos mergulhar fundo nas parábolas menos mencionadas, aquelas que revelam o caráter de Deus, a natureza do reino e o destino das almas. Vamos descobrir o que as igrejas evitaram ensinar, o que os homens temeram pregar e o que o próprio Cristo desejou que apenas os humildes de coração entendessem. Porque as parábolas não foram criadas para confundir, foram criadas para selecionar. E quem ouve com o coração desperto jamais volta a ser o mesmo. As parábolas de Jesus não eram apenas ensinamentos simples para o povo, eram códigos espirituais, portais de revelação para aqueles que tinham olhos de fé e corações dispostos a compreender. Em cada uma delas, ele plantou sementes que, ao longo dos séculos, continuariam germinando em almas sedentas pela verdade. O Mestre nunca falava por acaso. Cada palavra que saía de sua boca tinha o peso da eternidade e o poder de transformar quem a recebesse com fé. Muitos se aproximavam dele apenas pela curiosidade, atraídos pelos milagres, pela fama, pela multidão que o seguia. Mas poucos ficavam para ouvir e entender o que ele realmente dizia. Jesus falava em parábolas justamente para separar, não por exclusão, mas por revelação. As parábolas eram como véus que apenas o Espírito Santo podia levantar. O que tem ouvidos para ouvir, ouça, ele repetia. E cada vez que dizia isso, o mundo espiritual se movia. As parábolas são, portanto, um teste de discernimento. Revelam quem é movido pela carne e quem é guiado pelo Espírito. Quem busca apenas o aparente, ouve uma história. Quem busca o invisível, encontra uma revelação. Uma das parábolas mais profundas é a do semeador, encontrada em Mateus 13.
Jesus fala sobre um homem que sai a semear e as sementes caem em diferentes tipos de solo, à beira do caminho, entre pedras, entre espinhos e em boa terra. A história, aparentemente, é simples, mas espiritualmente é um mapa do coração humano diante da palavra de Deus. A semente é o Evangelho, o solo é a alma, e os resultados revelam o estado espiritual de cada um. A semente que cai à beira do caminho representa os que ouvem, mas não entendem. E o inimigo astuto vem e rouba o que foi semeado. Esses são os que frequentam templos, escutam pregações, mas não deixam que a palavra penetre. Estão sempre na superfície da fé, sem raiz. A semente que cai entre pedras simboliza aqueles que recebem com alegria, mas desistem diante das provações. Sua fé é passageira, emocional, baseada nas circunstâncias. A que cai entre espinhos mostra os que ouvem, mas deixam que as preocupações do mundo e o engano das riquezas sufoquem a palavra. Mas a boa terra é o coração quebrantado. É aquele que ouve, entende e frutifica, que transforma o ensino em vida. Jesus, ao explicar essa parábola, deixa claro que poucos realmente compreendem. A multidão ouvia, mas os discípulos perguntavam. E é nesse detalhe que está o segredo do reino. Quem busca, entende. As parábolas não eram barreiras, eram convites. Eram a forma divina de dizer: venha mais perto, há algo que você ainda não viu. Outra parábola que revela a profundidade do reino é a do joio e do trigo. Jesus fala sobre um homem que semeou boa semente em seu campo, mas enquanto dormiam, veio o inimigo e semeou o joio entre o trigo. Quando as plantas cresceram, os servos perceberam que havia ervas daninhas entre o alimento e perguntaram se deveriam arrancá-las. Mas o Senhor respondeu: não, deixem crescer juntos até a colheita. No tempo certo, direi aos ceifeiros que recolham primeiro o joio e o queimem, e depois juntem o trigo no celeiro. Essa parábola é mais do que um aviso, é uma profecia. Ela mostra que até dentro do campo de Deus há mistura, há falsos servos, há obras que parecem boas, mas não têm raiz santa. O reino cresce no meio do conflito. O joio e o trigo crescem lado a lado até o dia da colheita, quando Deus fará a separação final. E essa separação não será feita por aparência, mas por essência. A parábola revela que a paciência de Deus é, na verdade, misericórdia. Ele permite o crescimento para que ninguém seja arrancado antes da hora, mas também para que, no tempo da verdade, cada um se revele por seus frutos. Essas palavras, quando lidas superficialmente, parecem duras, mas, espiritualmente, são uma mensagem de esperança, porque o mesmo Deus que permite o joio crescer é o que fortalece o trigo. A mesma luz que revela a falsidade é a que faz a verdade florescer. E o mesmo campo onde há confusão é o campo onde o Espírito Santo trabalha, purificando, restaurando e preparando os corações para o dia da colheita. Outra parábola menos falada, mas profundamente simbólica, é a do fermento na massa. Semelhante é o reino dos céus ao fermento que uma mulher toma e mistura em 3 medidas de farinha, até que tudo fique levedado. Essa parábola, aparentemente simples, fala sobre a expansão invisível do reino de Deus. Assim como o fermento se espalha silenciosamente até transformar toda a massa, o reino atua de forma discreta, mas irresistível. Deus não impõe o seu domínio pela força, mas pelo Espírito. O reino se espalha quando o amor transforma corações, quando a fé muda famílias, quando a verdade penetra sociedades. É um poder que o mundo não entende, mas que nenhum império pode deter. Mas há também outra camada, o alerta espiritual. Porque em algumas parábolas, o fermento também representa o pecado, o engano, a corrupção que se infiltra. Jesus advertiu sobre o fermento dos fariseus, isto é, a hipocrisia e a falsa religiosidade. Essa ambiguidade é o que torna as parábolas tão profundas.
O mesmo símbolo pode representar graça ou juízo, vida ou condenação, dependendo do coração que as lê. Por isso, compreender as parábolas é mais do que interpretá-las, é ser transformado por elas. Cada parábola é um espelho. Quando o Espírito Santo abre os olhos, o leitor não vê apenas uma história, vê a si mesmo nela. Você é o solo do semeador, você é o trigo ou o joio, você é o fermento que transforma ou o fermento que corrompe. E é nesse confronto espiritual que o Evangelho se torna pessoal. A parábola do tesouro escondido no campo também é uma das mais poderosas e menos comentadas em sua profundidade. Jesus diz: o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem encontra, e por causa da alegria, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Superficialmente, parece apenas uma lição sobre valor, mas espiritualmente, ela fala de renúncia e revelação. O homem descobre o tesouro, mas para possuí-lo, precisa vender tudo. O tesouro é Cristo, o campo é o mundo. E aquele que encontra o reino entende que nada do que possui pode ser comparado à glória de conhecê-lo. A verdadeira fé exige entrega. Não se pode ter o reino e o mundo ao mesmo tempo. Essas parábolas, Davi, foram deixadas como sementes para os que não se contentam com o óbvio. Elas não são apenas histórias antigas, são palavras vivas que continuam falando, chamando, corrigindo e despertando os escolhidos até hoje. Cada uma delas é uma convocação divina. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Porque o reino não é uma doutrina, é uma revelação, e quem o entende nunca mais volta a ser o mesmo. Existem parábolas de Jesus que raramente são mencionadas nos púlpitos, não porque sejam menos importantes, mas porque exigem maturidade espiritual para compreendê-las. São parábolas que revelam o coração de Deus diante da eternidade e o papel da humanidade no seu plano. Elas falam de obediência, vigilância, fidelidade e do perigo de uma fé adormecida. E é justamente nelas que o mistério do reino se torna mais nítido para os que têm o Espírito Santo como intérprete. Uma dessas parábolas é a do servo vigilante. Em Lucas 12, Jesus fala sobre um senhor que sai para um banquete e deixa seus servos responsáveis pela casa. Ele não diz a que horas voltará, e os servos precisam permanecer atentos, preparados, fiéis. Bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, achar vigiando. O Mestre revela aqui um segredo sobre a segunda vinda, o retorno inesperado do Rei. Ele não dá sinais exatos, não anuncia a hora, mas deixa claro: a vigilância é a prova da fé. Muitos vivem como se o Senhor demorasse. Esquecem-se de que o tempo de Deus não é o tempo dos homens. Enquanto o servo fiel mantém a lâmpada acesa, cuidando do que lhe foi confiado, o servo negligente relaxa, dorme, esquece. E quando o Senhor retorna, a surpresa: o fiel é exaltado e o infiel é deixado de fora. Essa parábola é um espelho para a igreja dos últimos tempos. Hoje, muitos estão ocupados demais com as vozes do mundo e deixaram de ouvir o chamado da eternidade. A parábola do servo vigilante é o lembrete de que a fé verdadeira não vive de emoção, mas de constância. É permanecer firme mesmo quando o céu parece em silêncio. É continuar servindo quando ninguém está olhando. É cuidar do que Deus entregou a você como se ele fosse voltar agora. Outra parábola que raramente é explorada em toda a sua profundidade é a das 10 virgens, contada em Mateus 25. 10 mulheres aguardam o noivo, todas têm lâmpadas, todas esperam, todas fazem parte da mesma celebração, mas apenas 5 estão preparadas. As prudentes levam azeite em reserva, símbolo do Espírito Santo, da presença contínua de Deus na vida. As insensatas levam lâmpadas, mas sem azeite. Têm aparência de fé, mas não têm comunhão. E quando o noivo se atrasa, todas dormem. Mas à meia-noite o grito ecoa: aí vem o noivo, saí-lhe ao encontro. O momento da verdade
chega. As lâmpadas das insensatas se apagam, e elas pedem ajuda às prudentes, que respondem: ide antes aos que vendem e comprai para vós. Enquanto saem, o noivo chega, e as portas se fecham. Quando voltam e batem, ouvem a frase mais dolorosa da Bíblia: em verdade vos digo, não vos conheço. Essa parábola não fala apenas de preparo espiritual. Ela fala do tempo da oportunidade. Fala de como o Espírito Santo deve ser alimentado diariamente em nós, porque o azeite não se acumula, ele precisa ser renovado. Fala de que a fé sem relacionamento com Deus é uma chama que se apaga facilmente. E mostra que, quando o tempo da graça se encerra, não há como improvisar fé. Hoje, vivemos exatamente o tempo dessa parábola. A Igreja Mundial tem lâmpadas acesas, mas muitas estão vazias de azeite. Há religiosidade sem intimidade, rituais sem unção, discursos sem arrependimento. Jesus contou essa parábola não para assustar, mas para alertar, porque ele sabia que o sono espiritual seria o grande inimigo da geração final, aquela que veria o cumprimento de todas as promessas. E há ainda a parábola das 10 minas, registrada em Lucas 19, pouco lembrada, mas profundamente profética. Um homem nobre viaja para uma terra distante para receber um reino e depois voltar. Antes de partir, entrega a cada servo uma mina, um valor simbólico, e ordena: negociai até que eu volte. Quando retorna, chama os servos para prestar contas. Um multiplicou 10 vezes, outro 5, mas um escondeu sua mina por medo. O Senhor então recompensa os fiéis e repreende o negligente, dizendo: tirai-lhe a mina e dai àquele que tem 10. Essa parábola fala da responsabilidade espiritual dos escolhidos. Cada um recebeu algo, um dom, uma missão, uma palavra, uma vida. O reino de Deus não é passividade, é movimento. Quem guarda sua fé por medo, a perde. Quem a exerce com coragem, a multiplica. O servo fiel entende que tudo que Deus entrega é para ser usado em favor do reino. E repare, o homem nobre da parábola é Jesus. Ele subiu aos céus, mas prometeu voltar. Enquanto isso, cada servo é testado pelo tempo, pela fidelidade, pela coragem de agir quando parece que o mestre se demora. O reino não cresce pela força humana, mas pela obediência daqueles que entendem que o pequeno que Deus lhes deu é, na verdade, o início de algo eterno. Outra parábola pouco mencionada é a dos trabalhadores da vinha, em Mateus 20. Um homem contrata trabalhadores em diferentes horas do dia, alguns pela manhã, outros ao meio-dia, outros quase ao entardecer. Mas, ao final, paga o mesmo valor a todos. Os primeiros reclamam, mas o Senhor responde: não combinamos o mesmo valor? Eu quero dar a este último o mesmo que dei a ti. Ou estás com inveja porque sou bom? Aqui, Jesus revela a justiça divina, uma justiça que transcende o mérito humano e exalta a graça. No reino, o tempo de serviço não é o que define o valor, é a disposição do coração. Alguns caminharam com Deus a vida toda, outros o encontram na última hora, mas todos, quando arrependidos e dispostos, recebem a mesma recompensa, a vida eterna. Essa parábola quebra o orgulho religioso e revela o coração generoso do Pai. Outra parábola oculta e profundamente simbólica é a do servo inútil, em Lucas 17:10. Jesus diz: quando tiverdes feito tudo o que vos foi ordenado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. É uma lição que confronta o ego espiritual. O reino não é lugar para vanglória, a obediência não é mérito, é dever. O servo fiel entende que todo fruto nasce da graça e não do orgulho. Hoje, o Espírito Santo ainda repete as palavras de Jesus: quem tem ouvidos, ouça. Porque essas parábolas, esquecidas por muitos, são chaves proféticas. Falam de vigilância em tempos de distração, de fidelidade em meio à frieza, de perseverança quando o retorno do Mestre parece demorar, e de humildade quando o serviço se torna pesado.
Cada parábola oculta é, na verdade, uma convocação. Jesus não contava histórias para entreter, mas para preparar. Cada parábola é um chamado ao despertar espiritual, um lembrete de que o tempo do reino não é futuro, é agora. O Senhor ainda espera servos vigilantes, prudentes, cheios de azeite, multiplicando seus dons, vivendo em santidade e confiando na promessa, porque o dia virá, o noivo voltará, o Senhor das minas pedirá contas, e o mestre da vinha chamará cada um pelo nome. Naquele momento, todos verão que as parábolas não eram histórias antigas, eram cartas proféticas enviadas a cada alma que ouve a voz do Espírito. Quando Jesus falava, as multidões se maravilhavam, mas poucos realmente compreendiam. Suas palavras pareciam simples, porém escondiam verdades que atravessariam gerações. Entre todas as parábolas que o Mestre contou, algumas permanecem envoltas em um manto de mistério, como se o próprio céu as tivesse selado, aguardando o tempo certo para que fossem compreendidas pelos escolhidos. Uma dessas parábolas é a do tesouro escondido, narrada em Mateus 13:44. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, o qual um homem, achando-o, escondeu, e pela alegria dele vende tudo o que tem e compra aquele campo. Poucos percebem que essa parábola é, na verdade, uma revelação sobre o próprio coração de Deus. O homem que encontra o tesouro representa Jesus. O campo é o mundo e o tesouro é você. Antes da fundação do mundo, Cristo viu algo precioso escondido na terra. Almas que um dia seriam resgatadas pela sua graça. Ele viu beleza onde o pecado plantou ruína, e por causa da alegria de redimir o perdido, ele vendeu tudo, esvaziou-se de sua glória, tomou forma humana e morreu numa cruz para comprar o campo inteiro. O valor do tesouro não estava na aparência, mas no propósito. O céu pagou um preço infinito por algo que o mundo não considerava digno. E é por isso que essa parábola fala diretamente aos que um dia se sentiram esquecidos. Você é o tesouro escondido de Deus. Logo depois, Jesus conta outra parábola, também em Mateus 13, a da pérola de grande valor. O reino dos céus é também semelhante a um homem, negociante que busca boas pérolas, e encontrando uma de grande valor, vende tudo o que tem e a compra. Aqui, a imagem se inverte. Agora é o homem que representa o buscador da verdade, aquele que reconhece o valor do reino e entrega tudo para tê-lo. Enquanto a primeira parábola mostra o amor de Cristo por nós, esta revela o amor do discípulo por Cristo. O encontro é mútuo. O céu nos encontra e nós encontramos o céu. O detalhe simbólico é profundo. A pérola se forma através da dor. Ela nasce dentro de uma ostra ferida. Uma pequena partícula entra, causa irritação, e com o tempo, o animal produz camadas de madrepérola para proteger-se. Da ferida nasce algo precioso. Assim é o reino. Ele nasce das feridas do tempo, das lutas da fé, das dores transformadas em glória. Por isso, o negociante vende tudo, porque compreende que nada se compara ao que nasce da comunhão com Deus. Há também a parábola da rede, ainda em Mateus 13, 47-50. O reino dos céus é ainda semelhante a uma rede lançada ao mar que apanha toda sorte de peixes. Quando está cheia, os pescadores a puxam para a praia, sentam-se e juntam os bons em cestos, mas lançam fora os ruins. Essa parábola fala do julgamento final, mas também da natureza da igreja. A rede representa a mensagem do Evangelho lançada ao mundo. Ela alcança a todos, bons e maus, sinceros e falsos, quebrantados e endurecidos. Mas no fim, haverá separação. Jesus usou o mar como símbolo das nações, da humanidade em constante movimento, imprevisível e profunda. A rede é lançada e ninguém fica fora de seu alcance. Mas o critério não é quem entrou na rede, é quem permaneceu fiel ao propósito do reino. A parábola da rede é um chamado à autenticidade espiritual. Não basta estar no meio do povo de Deus, é preciso ser transformado pela presença dele.
porque no final dos tempos os anjos farão a triagem e apenas os que têm o selo do Espírito permanecerão. E então vem uma das parábolas mais incompreendidas, a do grande banquete, em Mateus 22. Um rei prepara um banquete para as bodas de seu filho. Envia convites, mas os convidados não vêm. Uns ignoram, outros zombam, alguns até matam os mensageiros. O rei, indignado, envia seus servos aos caminhos e becos para chamar todos, bons e maus, até que o salão se encha. Mas há um detalhe. Entre os convidados, há um homem sem veste nupcial. O rei o confronta e pergunta: Amigo, como entraste aqui sem veste? E ele emudece. Então o rei ordena: amarrai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Essa parábola, muitas vezes negligenciada, é um dos maiores alertas de Jesus. O banquete é o reino de Deus e o convite é o Evangelho. A veste representa a santidade, o revestimento espiritual que só o sangue de Cristo pode dar. Muitos aceitam o convite, entram na festa, mas não se revestem da nova natureza. Querem o banquete, mas não o compromisso. E o rei, que é justo, não permite que a impureza permaneça diante da glória. Quantos hoje vivem assim? Participam das celebrações, conhecem as Escrituras, mas ainda vestem roupas antigas de pecado, orgulho e vaidade espiritual. A parábola do banquete é uma advertência amorosa. O convite é gratuito, mas a transformação é necessária. O reino é graça, mas também é responsabilidade. Não há como ser parte da festa se o coração não foi lavado e vestido com o novo ser. Logo depois, Jesus contou outra parábola misteriosa, a dos convidados escolhidos, ou como alguns chamam, os primeiros e os últimos. Ele diz: muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Essa frase resume o mistério da escolha divina. O chamado é universal. Deus estende a mão a todos, mas os escolhidos são aqueles que respondem com obediência. Não é sobre privilégio, é sobre entrega. Deus chama multidões, mas poucos realmente dizem: eis-me aqui, Senhor. Essas parábolas ocultas revelam o caráter duplo do reino, aberto a todos, mas profundo o bastante para exigir renúncia. Cristo não prometeu facilidade, prometeu eternidade. Ele mostrou que o caminho da salvação é estreito, mas glorioso. E cada parábola é um convite à transformação interior, não apenas à crença, mas à vivência. Há também a parábola dos 2 filhos, em Mateus 21. Um pai pede aos 2 filhos que trabalhem na vinha. Um diz não, mas depois se arrepende e vai. O outro diz sim, mas não vai. Jesus pergunta: qual dos 2 fez a vontade do Pai? E todos respondem: o primeiro. A parábola é simples, mas sua mensagem é contundente. Deus se agrada mais da obediência tardia do que da hipocrisia imediata. Ele prefere um pecador arrependido a um religioso fingido. É por isso que o Evangelho é chamado de Boa Nova, porque não é sobre perfeição, mas sobre arrependimento. A fé verdadeira não é um discurso, é um retorno diário à vontade do Pai. É o sim que se concretiza em atitudes, mesmo depois de muitos nãos ditos pela carne. E talvez uma das mais poderosas e menos compreendidas parábolas de todas seja a do joio e do trigo. O Senhor planta boa semente em seu campo, mas enquanto os homens dormem, o inimigo semeia o joio, uma erva semelhante ao trigo, mas venenosa. Ambos crescem juntos, indistinguíveis a olho nu. Os servos perguntam se devem arrancar o joio, mas o Senhor responde: não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo. Deixai crescer ambos até a ceifa. Essa parábola é o retrato da era atual. O reino cresce no meio da corrupção. A verdade floresce entre falsidades e o bem caminha ao lado do mal. Deus, em sua paciência, permite que ambos cresçam, porque o julgamento final revelará a diferença. O joio pode parecer trigo, mas não dá fruto.
O trigo, mesmo em silêncio, inclina-se, porque o peso do fruto o faz humilde. Essa parábola revela que o discernimento espiritual é mais importante do que o julgamento apressado. O trigo não se justifica, não acusa, apenas cresce. E no final, será recolhido ao celeiro eterno. Assim é o reino, mistério, paciência e colheita. Todas essas parábolas, tesouro, pérola, rede, banquete, joio e trigo, formam um mosaico do plano divino. Elas não são apenas histórias, mas fragmentos de uma revelação completa. Cada uma mostra uma face do reino e juntas apontam para o mesmo centro: o amor de Deus pela humanidade e o desejo do céu em nos preparar para a eternidade. E quando Jesus terminou de contá-las, disse: todo escriba instruído acerca do reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Ou seja, quem entende as parábolas compreende o coração de Deus, o passado da salvação, o presente da graça e o futuro da glória. Essas são as parábolas ocultas, não porque estejam escondidas das pessoas, mas porque só podem ser vistas com os olhos da fé. Elas continuam ecoando pelos séculos, esperando corações dispostos a ouvi-las com reverência e quebrantamento. Porque nelas está o segredo do reino, o convite à santidade e a lembrança de que o céu fala, ainda hoje, em parábolas. Quando Jesus se afastou da multidão e ficou a sós com seus discípulos, o silêncio do entardecer parecia carregar algo sagrado. As sombras da tarde desciam sobre a Galileia, e o vento suave que vinha do mar balançava as roupas simples dos 12 homens que haviam deixado tudo para segui-lo. Eles tinham ouvido todas as parábolas, o tesouro escondido, a pérola preciosa, o joio e o trigo, o banquete do rei, mas algo ainda os perturbava. Por que ele falava assim? Por que esconder tamanha verdade atrás de histórias tão simples? Então Jesus, com o olhar fixo no horizonte, respondeu-lhes com uma serenidade que parecia vir de outra dimensão. Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não. Porque aquele que tem se lhe dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até o que tem, lhe será tirado. Mateus 13, 11-12. Essas palavras ecoaram como trovões em meio ao silêncio. Jesus não estava excluindo ninguém, estava revelando um princípio espiritual. A verdade de Deus só pode ser compreendida por corações dispostos. O reino não é revelado aos sábios deste mundo, mas aos simples, aos quebrantados, aqueles que trocam a razão pela fé. Ele sabia que muitos o ouviam, mas poucos o escutavam. As multidões seguiam seus milagres, mas poucos desejavam o discipulado. E é por isso que falava por parábolas, para despertar os que tinham ouvidos espirituais e confundir os que buscavam apenas sinais visíveis. As parábolas eram espelhos. Cada um via nelas o reflexo da própria alma. Os arrogantes viam apenas histórias. Os humildes viam o reino. Então ele começou a explicar. O reino dos céus é como uma semente de mostarda que um homem tomou e plantou em seu campo, e ela, sendo a menor de todas as sementes, cresce e se torna árvore, de modo que as aves do céu vêm e fazem ninhos em seus ramos. Essa imagem, aparentemente simples, continha um poder indescritível. A semente é o Evangelho, pequena, discreta, mas carregada de eternidade. Ela começa no coração de um homem, cresce silenciosamente e, quando amadurece, torna-se abrigo para outros. Jesus estava dizendo que o reino não viria com exércitos, mas com fé, não com espadas, mas com transformação interior. O poder de Deus não é visível aos olhos carnais, ele floresce dentro da alma. Os discípulos escutavam atentos. Pedro, impulsivo como sempre, olhava para Jesus como quem tentava decifrar um enigma. Senhor, ele perguntou, por que o Senhor não fala claramente a todos?
Se o reino é tão importante, por que não anunciar com autoridade diante de todos os povos? Jesus se aproximou e colocou a mão sobre o ombro de Pedro, porque o coração do homem é como um solo. Há solos endurecidos, onde a semente não entra. Há solos rasos, onde ela nasce, mas morre pelo calor. Há solos sufocados por espinhos, as preocupações da vida, o amor ao dinheiro, a vaidade. Mas há também o bom solo, o coração que ouve, entende e frutifica. A cada um será revelado conforme o solo que oferece. As parábolas, então, se tornaram a ponte entre o visível e o invisível. E naquele instante, os discípulos começaram a compreender que as palavras de Jesus não eram meras histórias sobre a vida. Eram códigos do reino eterno, chaves espirituais para decifrar o que os olhos humanos jamais veriam. Jesus os olhou, um a um. Eles não sabiam, mas aquele era um dos momentos mais profundos da história da humanidade. Ali, às margens do mar da Galileia, o próprio Filho de Deus estava abrindo os segredos do universo. Ele revelou que cada parábola era uma profecia e que o reino de Deus já estava entre eles. Bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Mateus 13, 16, 17. Essas palavras revelam o auge da revelação. O reino de Deus não é futuro, é presente. Ele já havia começado e estava crescendo em cada coração que o recebia. Jesus estava plantando o próprio céu dentro de seres humanos limitados. Era um mistério tão grande que nem os anjos compreendiam plenamente. E é nesse ponto que o clímax espiritual atinge seu ápice. O mestre, com a voz calma, mas cheia de autoridade celestial, começou a falar sobre o propósito eterno das parábolas. Elas são a linguagem do céu traduzida para o coração da terra. Quem quiser compreendê-las deve primeiro morrer para si mesmo, porque o mistério do reino é que o maior é o menor, o servo é o rei e a cruz é o trono. Os discípulos ficaram em silêncio. As palavras de Jesus penetraram como fogo em seus corações. Eles começaram a entender que cada história, o joio e o trigo, o banquete, o tesouro escondido, apontava para a cruz. A colheita, o banquete, o tesouro e o preço pago, tudo convergia para o sacrifício que ele faria. Jesus estava preparando-os, passo a passo, para o mistério da redenção. A parábola do joio e do trigo representava o conflito entre o bem e o mal até o fim dos tempos. A parábola da rede mostrava o julgamento final. O tesouro escondido e a pérola preciosa simbolizavam o amor incondicional de Deus por cada alma redimida. Tudo estava interligado, e o ponto culminante seria o Calvário. Jesus então se levantou, olhou para o horizonte e disse algo que nenhum deles jamais esqueceria: quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim. Eles não entenderam naquele momento, mas anos depois, quando ouviram na cruz, perceberam. Ele era o grão de mostarda plantado no solo do mundo. E quando morreu, sua semente germinou em bilhões de corações. O clímax das parábolas não era apenas um ensinamento, era uma revelação profética do plano da salvação. O reino de Deus não viria por força, mas por amor. Não seria construído com templos de pedra, mas com corações rendidos. E o segredo de todas as parábolas é este: Deus está construindo um reino invisível dentro dos homens para depois revelá-lo visivelmente na eternidade. Enquanto os discípulos refletiam, Jesus olhou para o céu e disse: Pai, eu te louvo porque ocultaste estas coisas aos sábios e as revelaste aos pequeninos. E naquele momento, uma paz sobrenatural os envolveu. Eles entenderam que o reino de Deus não era sobre glória terrena, mas sobre transformação espiritual. Era sobre enxergar o invisível, sobre ouvir o que o mundo ignora.
O silêncio voltou, e o vento que soprava sobre o mar parecia repetir as palavras do Mestre: o reino de Deus está dentro de vós. Essa foi a revelação final, o coração de todo o Evangelho. Não é um lugar distante, mas uma presença viva que habita no interior de quem crê. O reino está em movimento, crescendo, amadurecendo, preparando o coração dos escolhidos para o dia em que o Rei voltará em glória. Aquele momento, simples e silencioso, transformou-se no ponto de virada da história. Os discípulos compreenderam que seguir Jesus não era apenas aprender doutrina, era participar da criação de algo eterno. As parábolas antes misteriosas agora pulsavam de vida e poder. Eles viram que cada história que o Mestre contou não era uma lição isolada, mas uma parte de um plano infinito. Um plano que começou antes da fundação do mundo e culminaria na restauração de todas as coisas. O clímax das parábolas é o clímax da própria humanidade. Porque em cada símbolo, Deus deixou um espelho, e nele o homem pode ver o reflexo de sua alma, quebrada, redimida, amada. Jesus revelou que o mistério do reino é o mistério da própria existência. Deus vive no coração do homem e o homem foi criado para viver no coração de Deus. As palavras de Jesus atravessaram séculos, oceanos, impérios e revoluções. Nada, absolutamente nada, foi capaz de silenciar as parábolas. Elas ainda vivem, não nos livros de teologia, mas no coração de quem as medita à luz do Espírito Santo. O mundo moderno pode parecer distante dos campos da Galileia, mas o mesmo vento que tocava o rosto do Mestre ainda sopra sobre a terra. Ele ainda fala, ainda ensina, ainda desperta corações. Cada parábola é uma porta espiritual. Quem ouve apenas com o intelecto vê madeira e pedra, mas quem ouve com o Espírito vê o reino. E é por isso que Jesus nunca as explicou totalmente em público, porque o reino não pode ser explicado, só revelado. Não é uma questão de raciocínio, mas de revelação. Não é entender com a mente, é discernir com a alma. Hoje, quando alguém lê as parábolas, Deus continua testando o coração. Será que você lê como um curioso? Ou lê como alguém que busca o segredo da eternidade? A cada geração, as parábolas voltam a dividir o mundo entre os que veem e os que permanecem cegos. A parábola do semeador, por exemplo, ainda acontece hoje. O semeador continua lançando a semente, a palavra, sobre os corações. Alguns a ouvem e esquecem. Outros se emocionam e logo desistem. Alguns deixam os espinhos sufocarem. Mas há aqueles que acolhem, regam e frutificam. E é nesse pequeno grupo que Deus constrói o futuro do reino. A história espiritual da humanidade é escrita pelo resultado dessas sementes. A parábola do tesouro escondido ainda fala àqueles que desistiram de tudo por causa da fé. O reino é o tesouro e o campo é o mundo. Poucos estão dispostos a cavar, a abrir mão de tudo, a renunciar por algo invisível, mas quem o faz descobre que o verdadeiro ouro não brilha fora, e sim dentro. Jesus continua sendo o tesouro que ninguém pode roubar. A parábola das 10 virgens, tantas vezes esquecida, continua sendo um alerta para todos os tempos. 5 prudentes e 5 insensatas. A diferença não está na aparência, mas no preparo. As prudentes tinham azeite, o símbolo do Espírito Santo. As insensatas tinham lamparinas vazias, aparência de piedade, mas sem presença. Essa parábola é uma mensagem viva para a igreja de hoje. Sem intimidade com Deus, toda luz se apaga. Não basta conhecer o Evangelho, é preciso estar cheio do óleo da comunhão. As parábolas sobre o perdão, como a do servo impiedoso, continuam revelando o coração humano. Muitos pedem misericórdia a Deus, mas não sabem perdoar o próximo. E é nessa contradição que a alma se aprisiona. O perdão é a moeda do reino. Quem não dá, não recebe. E o perdão verdadeiro não é emoção, é decisão.
Jesus sabia que o homem jamais seria livre enquanto guardasse rancor. A parábola do filho pródigo, talvez a mais conhecida de todas, ainda ecoa nos lares de hoje. Ela fala do retorno, do arrependimento, da graça que não desiste. Mas há um detalhe que poucos percebem. O pai nunca saiu de casa para trazer o filho à força. Ele esperou. E quando o filho voltou, correu em direção a ele. Assim é o amor de Deus. Paciente, persistente, fiel. Ele não invade, mas espera. Não exige, mas convida. E quando a alma retorna, ele cobre com vestes novas e chama de volta ao propósito. Essas parábolas não são histórias antigas. São janelas abertas para o coração de Deus. E quem as contempla com fé, percebe que o reino de Deus não é distante. Ele pulsa agora, entre o céu e a terra. A cada leitura, uma nova dimensão é revelada. A cada meditação, o Espírito fala de modo diferente. Porque as parábolas são vivas, e o Espírito Santo é quem as traduz. Jesus sabia que o homem moderno, envolto em tecnologia e pressa, continuaria precisando dessas histórias. Porque nenhuma máquina substitui o toque da graça, nenhum algoritmo decifra o mistério do reino, e nenhuma voz humana é capaz de calar a voz que ecoa nas parábolas. A voz do Criador chamando suas criaturas de volta ao lar. Muitos perguntam, por que Jesus não falou abertamente? A resposta é simples, porque o reino não é dado aos curiosos, mas aos comprometidos. A verdade exige entrega. A revelação exige rendição. E cada parábola é um convite ao arrependimento e à fé, um chamado para olhar além do visível. A parábola do trigo e do joio ainda se desenrola no campo do mundo. O bem e o mal crescem lado a lado. Muitos questionam por que Deus permite tanta injustiça, tanta dor. Mas Jesus já respondeu, deixai crescer ambos até a ceifa. O tempo da colheita virá, e naquele dia o justo será separado do ímpio, o verdadeiro do falso, o arrependido do endurecido. As parábolas anunciam não apenas o amor de Deus, mas também sua justiça. O tempo presente é o tempo das parábolas sendo cumpridas. Cada uma delas contém um código profético, e esse código se manifesta em cada geração. O fermento crescendo na massa representa o Evangelho se expandindo pelo mundo. A rede lançada ao mar representa o tempo do juízo, quando os peixes bons serão separados dos ruins. Tudo o que Jesus falou está se cumprindo diante dos nossos olhos. E talvez a parábola mais esquecida de todas, a da pérola de grande valor, seja a mais profunda. O comerciante vendeu tudo o que tinha para comprar aquela pérola. Essa pérola é a vida eterna. E quem a encontra entende que nada neste mundo é comparável ao valor de conhecer a Cristo. Ela é o símbolo da entrega total, da renúncia que liberta, da fé que vence o impossível. E é por isso que as igrejas deveriam voltar a falar sobre essas parábolas, porque nelas está a essência do Evangelho. Hoje Deus continua sussurrando através dessas histórias. Ele fala aos corações cansados, aos que duvidam, aos que ainda buscam respostas. As parábolas são sua maneira de dizer, eu ainda estou aqui. São o lembrete de que o reino está em construção, dentro de cada alma que crê. Quando Jesus concluiu suas parábolas, o Evangelho diz que a multidão se maravilhava. Eles não compreendiam tudo, mas sentiam algo que nenhum discurso poderia provocar: a presença. E essa presença ainda desce sobre quem lê suas palavras com o coração aberto, porque o mesmo Espírito que inspirou o Mestre a contá-las, hoje habita em nós para explicá-las. E assim termina o mistério. As parábolas não são sobre o passado, são sobre o agora. Não são sobre histórias, são sobre destinos. Cada uma delas é uma semente lançada na eternidade, e cada alma é o solo onde Deus espera encontrar fruto. Por isso, quem tem ouvidos, ouça, porque ainda há vozes falando no vento da Galileia.
Ainda há luz nas palavras de Cristo e ainda há um reino crescendo dentro de corações que decidiram crer.